Sempre recebo perguntas sobre excentricidades aqui no suporte do SimEngineer. O que acontece? Geralmente o engenheiro lança várias excentricidades no seu modelo, não está acostumado a lidar com elas, obtém resultados diferentes e fica perdido. Então, quer ter confiança no que você está fazendo? Então acompanhe essa aula e veja o que acontece no seu modelo quando você faz essa consideração. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma aula e continuar informado sobre o que há de mais recente para projetos de cálculo estrutural. Então, como eu prometi, aqui no nosso processo de cálculo a gente vai abordar cada um dos pontos do treinamento avançado. Então, iniciando pelo cálculo de elementos finitos, aonde a gente vai ter a parte de modelagem, lançamento das barras, né? Parte de lançamento das condições de contorno, como os apoios, articulações que você pode lançar no seu modelo e cargas e combinações. Nessa parte você vai ter a entrada das excentricidades, rótulas versus ligações e o vento pela 6123. Então a gente vai dar início pela excentricidade. Então, excentricidades são considerações comuns em vários projetos, mas geralmente geram muitas dúvidas nos usuários. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples de um pórtico sem excentricidade e com excentricidade. Aqui no documento, no PowerPoint, você vai ter um resumo de tudo que eu vou falar em um modelo do SIA. Então a gente vai para o modelo do SIA e lá eu vou explicar para você como funciona as excentricidades. Então aqui a gente está com o modelo do SIA, tem vários exemplos aqui, eu vou isolar os exemplos para a gente abordar um por um. Então a gente vai começar com esse exemplo aqui, deixa eu isolar do restante da estrutura. Olhando aqui de frente, eu tenho que só mandar calcular esse arquivo. E pronto, a gente pode ver os resultados. Então se a gente pegar aqui esse primeiro pórtico, é um pórtico metálico, com estruturas todas nos seus eixos. Então a gente tem aqui dois pilares e uma viga, todo mundo eixo a eixo. Vou tirar aqui a renderização para a gente ver melhor o que está ocorrendo. Então vindo aqui na parte de forças internas, eu vou vir na parte de momentos, então está aqui atual, né? Então vou selecionar só esses elementos aqui, deixar em atual para ver o resultado só dessas barras. Então aqui eu vou pedir agora o momento e mandar atualizar. Então, nesse caso, aonde a gente tem todos os elementos chegando centro a centro, você tem a situação tradicional de equilíbrio aqui de uma estrutura aporticada. Então, a gente tem aqui momentos negativos, vocês vão perceber que esses momentos negativos, eles têm valores iguais, né? Então, essa parte e essa aqui a gente tem valores iguais, desse outro lado a mesma coisa, né? Valores iguais, basicamente valores simétricos. Então, você tem o equilíbrio de todos esses nós aqui. A gente pode perceber bem que todos esses nós aqui estão em equilíbrio. Então isso aqui é a situação tradicional, todo mundo eixo a eixo. Vamos partir aqui para o lado agora. Nesse outro caso aqui, e agora sim eu vou renderizar, você tem a situação aonde eu peguei esse pilar aqui, vim nas propriedades desse pilar e disse para o SIA, você vai fazer o seguinte, você vai gerar uma excentricidade nesse pilar. Deixa eu marcar aqui novamente. E agora eu fiz um alinhamento pelo topo. Então o que o SIA fez? Ele pegou esse pilar que estava no centro e empurrou aqui nessa direção, né? Então a gente tem uma excentricidade entre o eixo do pilar. Então a gente tem uma excentricidade entre esse eixo do pilar e o ponto aqui de apoio, né? Então você tem esse valor aqui de excentricidade. E aí vamos ver o que ocorre com nossos resultados. Mesma história anterior, né? Vou marcar esses elementos aqui no SimEngineer e pedir para que seja exibido os momentos. Então agora vocês vão perceber que existe uma certa diferença. Enquanto no caso anterior a gente tinha um equilíbrio dos nós, né? Vocês vejam que nesse lado onde a gente não tem excentricidade continua ocorrendo esse equilíbrio. Desse outro lado a gente já tem valores diferentes. E isso já é uma primeira dúvida que o pessoal tem quando aplica excentricidade na estrutura. Por que eu tenho uma
desigualdade, eu não tenho um equilíbrio desse nó aqui. Para entender isso, a gente vai um pouco mais a fundo nessa história. Então, vindo para o lado, a gente tem basicamente a mesma situação anterior. Aqui desse lado está eixo a eixo, desse outro lado eu gerei uma excentricidade. Só que em vez de gerar uma excentricidade por propriedades do SimEngineer, né, eu venho aqui e digo topo, na verdade eu lancei o recurso do link rígido. O que é o link rígido? É essa funçãozinha que você tem aqui, ó, do painel de entrada. E esse link rígido serve para você transferir esforços de um nó para o outro. Então, basicamente, é um elemento do SimEngineer de rigidez infinita. É um elemento fictício. Então, ele serve para fazer essa transferência de carga de um nó a outro. Então, basicamente, está transferindo a carga desse ponto para esse ponto aqui. Bom, se a gente olhar os momentos, então eu vou marcar aqui o momento desses dois conjuntos, né? E atualizar. Vocês vão ver que os momentos são exatamente iguais. Então aqui, ó, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8, 6.8, 5.4, 5.4, 7.3, 7.3. Então vejam que eu consigo simular a excentricidade utilizando o link rígido, fazendo manualmente essa excentricidade. Mas, como eu falei, o link rígido basicamente é o elemento fictício do SIA de rigidez infinita. Então, eu posso também simular o link rígido aplicando um elemento de alta rigidez. Então vamos aqui para o lado e eu tenho exatamente essa situação. Então eu tenho os mesmos elementos, só que em vez de ter a excentricidade entrada pelo valor de propriedade do SIA ou a excentricidade entrada pelo link rígido, eu fiz a simulação, digamos, do link rígido. Lancei aqui uma barra de alta rigidez, uma barra que está com comprimentos aí de 0,5 metro por 0,5 metro, sendo bem rígida. Então, se a gente olhar agora o que está acontecendo nesse conjunto, então vou marcar de novo, eu vou marcar então aqui e aqui, não vou marcar esse elemento ainda, vou marcar esse elemento, que é basicamente igual ao anterior, né? Então, vou clicar e mandar atualizar. Novamente, a gente tem exatamente os mesmos resultados, 6.8, 6.8, 6.8, né? 7.3 e 5.4. Então, quando você está olhando essa excentricidade por propriedade ou essa excentricidade lançada pelo link rígido, você não tem informação de resultado ou de esforços internos nesse trecho de alta rigidez aqui. Mas quando você lança o elemento de alta rigidez, você vai começar a enxergar esses resultados. Então, ao clicar agora nesse elemento, mandar atualizar, a gente vai ver que o equilíbrio do nó existe, ele não sumiu. A estrutura continua tendo seu comportamento de equilíbrio. Então, se a gente olhar, a gente tem os equilíbrios aqui de 6.8, 6.8, aqui ó, 7.3. Por que a gente não vê nas outras situações? Porque a gente não tem um esforço nesse trechinho. E lançando um elemento 1D de alta rigidez, eu consigo ver isso. Então, ó, 7.3, 7.3. Então, veja que o equilíbrio da estrutura é mantido o tempo todo. Mas por que então eu tenho mais esforço de um lado e menos do outro? E aí vem da teoria de estruturas hiperestáticas. Quando você tem mais rigidez em uma parte da estrutura, os esforços migram para aquela região de maior rigidez. Então aqui a gente tem uma região que tem menos rigidez, porque aqui eu não tenho a excentricidade, ou link rígido, ou elemento rígido, né? E aqui eu tenho mais rigidez, então o esforço migra mais para essa região de maior rigidez, e por isso a gente também tem essa assimetria de esforços. Então percebam que nesse primeiro caso aqui de excentricidade, qual é a dúvida mais comum? Por que eu tenho esse desequilíbrio da estrutura? Por que aqui eu tenho 5.4 e aqui 7.3? Então a explicação está aí. O equilíbrio está mantido, você só não está enxergando o esforço interno nesse trecho extremamente rígido. Bom, vamos para outro ponto aonde a rigidez é aplicada. Então eu vou trazer todo mundo de volta e agora eu vou pegar essa estrutura aqui de trás. Então, novamente, eu vou fazer igual antes, né? Isolar essa estrutura e a gente vai ver o que ocorre. Nessa estrutura aqui, enquanto no outro exemplo, a gente estava gerando uma excentricidade empurrando esse elemento nesse sentido, nesse exemplo aqui, eu vou fazer uma excentricidade no outro sentido, quer dizer, eu vou empurrar a nossa estrutura para esse sentido. Não empurrar a estrutura, mas parte da minha estrutura, né? Ou no caso, a minha viga, eu vou gerar uma excentricidade nesse sentido aí.
Então, se eu tenho a situação todo mundo no centro, mesma história anterior, vou marcar aqui e pedir para ele exibir os esforços, né, os momentos. Você vai ter a situação equilíbrio de momentos, tudo igual. E aqui a gente está vendo o momento em MY, então o momento ao redor desse eixo verde está aqui. Vamos tirar aqui o resultado. Então o MY é o resultado do momento ao redor desse eixo verde e a gente vê que está tudo em equilíbrio. Se a gente marcar de novo essa estrutura aqui e pedir, no caso, o esforço ao redor do eixo MZ, que é o outro eixo aqui, né, o nosso eixo azul, a gente vai ver que, vindo aqui em MZ, atualizar, vocês vão ver que praticamente não tem esforço nenhum nesse outro sentido. Já nesse outro caso aqui, o que foi feito? Eu peguei essa viga superior e da mesma forma que eu fiz lá no pilar, cheguei aqui nas propriedades do CIA e eu disse, ó, essa viga vai ter uma excentricidade de 17,5. Aqui no CIA você pode lançar essa excentricidade pelos atalhos, ou pode lançar a excentricidade por números, tá? Numérica. O importante é frisar que ele está sempre somando esses dois valores. Então cuidado, se você botar aqui uma excentricidade à esquerda ou à direita e depois escrever um número aqui embaixo, ele vai estar somando ou diminuindo as duas excentricidades. Bom, então nesse caso aqui, visualmente a gente pode ver a excentricidade, quer dizer, eu desloquei a viga nesse nosso sentido aqui, né? Então ela está deslocada nesse sentido. E vamos ver o que ocorre na nossa estrutura. Deixa eu marcar aqui a estrutura, atualizar. Então, em relação a MY, a gente tem aí uns resultados equilibrados, tal, mas eu quero chamar a atenção para MZ. Então, antes a gente tinha MZ zerado para essa estrutura anterior. Vamos ver como é que fica MZ nessa situação. Então agora a gente tem resultados em MZ. E da onde que ele está vindo? Ele está vindo dessa excentricidade aqui, entre o eixo da viga e o eixo do nosso pilar. Então aqui a gente tem uma excentricidade, aqui está o nosso eixo do pilar, aqui está o eixo da nossa viga, né? Vou botar aqui um pouquinho mais atrás. E aqui a gente tem uma excentricidade nesse sentido. Quer dizer, a minha carga que atua nesse sentido aqui tem a tendência de girar a minha estrutura, ou no caso o meu pilar, aqui. E aí eu tenho uma reação que me dá o esforço interno de momento nesse sentido. Bom, e um exemplo que pode ocorrer na sua estrutura? Você pode ter até situações onde você tem a estrutura centrada, né, viga pilar, mas de repente é o canto da estrutura, é um ponto da sua estrutura onde essa viga vai chegar no pilar bem maior. Então nesse caso, essa viga chega excêntrica a esse pilar. E nesse caso específico, você não pode dar o valor por propriedade, porque quando você dá o valor de propriedade aqui, a excentricidade, você vai mover os dois pontos ao mesmo tempo, ponto inicial e final aqui da sua viga. E nesse caso eu quero só alterar um dos pontos da minha viga, no caso aqui o nó final. E aí você pode utilizar novamente o link rígido. Então você pode ligar o nó da viga com a cabeça do pilar através do seu link rígido e transferir o esforço daqui para o seu pilar. Como a excentricidade está nesse elemento aqui, se a gente pedir um MZ, só trocar aqui a referência para me mostrar o resultado nesse sentido, atualizar, a gente vai ter um esforço adicional MZ maior nesse elemento. Se a gente quiser, também podemos inverter aqui e ver os resultados MY, e você vai ver uma certa coerência aqui dos resultados em MY também. Então aqui o ponto dessa parte do exemplo é que toda vez que você lança excentricidade na sua estrutura, você vai ter alguma alteração de esforço. Então você tem que estar atento a isso daí. Bom, vamos para o próximo exemplo. Na próxima aula veremos as excentricidades que geram mais dúvidas. As excentricidades de terças e as excentricidades entre elementos de placa e elementos de barra. Para essa última é difícil encontrar material de pesquisa, mas eu vou deixar tudo claro para você.